palavras que Moisés dirigiu ao povo. Ela vai, então, completar. Para percebermos, então, que o livro é como se fosse Moisés como um instrumento de Deus, se torna, então, o porta-voz aquelas leis, preceitos, estatutos que lá, então, se encontram, para que o povo possa, então, viver. O livro do Deuteronômio é um livro de esperança, na realidade, a esperança de um povo que, a partir da chegada, então, aos limites da Terra Prometida, visto que o Deuteronômio inicia com esta limitação geográfica, eles estando à beira da Terra Prometida, e já até apontamos algumas conquistas, né, que há antes da travessia do Jordão, a tribo de Gade, a tribo de Ruben, e se não me engano, a meia tribo de Manassés, através de lutas já se estabelecem desse lado do Jordão, nesta terra, mas aquela terra acaba sendo assimilada à terra da promessa, embora não faça parte, então, a palavra seria assim, do contexto da promessa, que seria a partir, então, da terra de Canaã. Aquela terra acaba sendo, então, incorporada. Mas a situação geográfica nos conduz ao momento em que o povo de Israel está, então, ali próximo ao Monte Nebo, onde depois, claro, Moisés irá, então, ser sepultado, né? E sabe, até hoje não é encontrado seu túmulo. Um pouco antes, nesse mesmo período dos 40 anos, é um texto histórico que nos fala no livro do Deuteronômio, ele coloca essa chegada à borda da Terra Prometida, ali nos limites, num período do 40º ano após a saída do Egito. Também é nesse mesmo ano que Arão morre sepultado, se não me engano, no Monte Hor. Até aqui tudo bem? Pois bem. Ótimo. Não desistam. Pois bem. A ênfase que quero dar, então, e nós podemos retornar para a nossa Bíblia, quando chegamos ao final do livro dos Números, nós encontramos, então, no capítulo 33, se alguém depois quiser confirmar, 33, 37, é quando, então, Arão é sepultado no Monte Hor, né? Embora escreve-se Or, mas o H no hebraico, ele é chamado do Re, né? No hebraico, na nossa língua, o H não tem som, mas no hebraico tem. Então, é Hor, né? E lá ele é sepultado. E observe o detalhe, ele morreu no 40º ano da saída dos israelitas da terra do Egito, né? Então, dentro deste ano, é interessante, do 40º ano, claro, sabemos que o número 40 também tem o seu significado dentro da chamada gematria judaica, né? Não estou falando de números absolutos, quero que entendam isso, né? Que há todo um significado teológico por trás do número 40 também. Atualmente, quando estudamos um pouco da chamada gematria, né, judaica, aprendemos isso. Nesse mesmo período que aqui observamos, que está no capítulo 33, eles vão e se estabelecem, podemos ver no versículo 47, que chegam até de frente ao Monte Nebo, né? Monte esse que será então a sepultura de Moisés, né? E lá permanecem. Aqui, depois estão, como diz no capítulo 34, estão nas fronteiras de Canaã, e lá começa um diálogo de Yahvé com Moisés. E lá permanecem algumas prescrições, a divisão da terra, algumas coisas, e chegamos ao livro do Deuteronômio, onde estão no mesmo lugar. O livro se inicia a partir do nome que diz para vocês, né? São essas as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel, do outro lado do Jordão. Essa citação do outro lado do Jordão, ela fez com que alguns biblistas até dissessem assim que nós temos um confronto entre, por exemplo, a data de escrita do livro do Deuteronômio. Alguns remontavam ele ao período mosaico, né? É claro, antigamente todo o Pentateuco era atribuído a Moisés, hoje sabemos que não é assim. Hoje é muito bem aceito, embora sempre que estudamos Bíblia encontramos algumas situações de confronto,
é muito bem aceita a questão, e eu trabalho isso também com a escola em Campo Mourão, o que chamamos de das 4 tradições, né? Não são 4, alguns falam 4 documentos, mas documentos não, porque seriam como documentos escritos, né? Não, são 4 tradições que escrevem e compilam todo o Pentateuco, né? A primeira a aparecer é a tradição javista, depois a eloísta, depois a tradição deuteronomista, que inclusive é a que escreve o Deuteronômio, e por fim a tradição sacerdotal, que é a grande organizadora e redatora de todos os escritos, né? Pois bem, desta forma, este trecho que nós estamos vendo do Deuteronômio, de forma histórica, ele seria relacionado no máximo ao século VII, a sua escrita. Entretanto, ele fala de situações acontecidas praticamente no período mosaico. Seríamos, então, vamos usar um ano, seria o ano, então, de 1200 a.C., né? Porque, a partir desse momento, teríamos o que chamamos de período de tribalismo igualitário, na qual começa, não com Moisés, mas aí com Josué, a conquista da Terra Prometida. Muito bem. Então, o livro do Deuteronômio nos coloca dentro desse contexto. Nós estamos à borda da conquista da Terra Prometida. O livro, situação histórica, nós podemos falar que estamos lá no período da monarquia, né? Da monarquia dividida, inclusive, né? Alguns dizem até que o livro do Deuteronômio ele é citado na reforma deuteronomista que Josias faz, né? Josias ele governa o reino de Judá, no caso, está separado nesse momento, né? Judá, capital Jerusalém, está separado do reino de Israel, capital Samaria no norte, nos anos 640 a 609. Né? E ele faz a chamada reforma deuteronomista, através do núcleo do Deuteronômio, que nós também temos aqui a partir do capítulo do 12, vai até o 27, 26, porque 27 falam que seria um apêndice, né? E esse núcleo, segundo então encontrado na reforma do templo, enviada a profetisa Uda, que diz que é palavra de Deus, e Josias faz a reforma. Então, já há uma situação bíblica que nos fala que nos anos 600 e, vamos usar 40, porque ele começa a governar esse ano, em 630, por exemplo, já havia, então, escrito o livro do Deuteronômio, não todo, mas o seu núcleo central, né? Então, estamos falando de uma situação em que o povo já está, a palavra seria assim, já saiu daquela situação de nômade ou seminômade, mas o povo agora já está ocupando a terra, o povo já está, então, tendo uma vida sedentária, e nessa situação, é claro, naturalmente, que começam a ter os problemas relacionados, inclusive, à própria posse da terra, à própria situação de miséria e pobreza, que até então no deserto não existia. Tudo era partilhado, tudo então era como que uma dependência de Deus, e essa dependência ia para todos. Aqui o Deuteronômio vai trabalhar muito nessa questão, que nós vemos a questão humano-pessoal. Né? Pois bem, vou para outra parte do slide, em que o Deuteronômio, a sua composição. Como estamos vendo uma introdução geral, então apenas para um certo conhecimento de vocês, para que depois vocês possam ler os 34 capítulos, né? E, viu, Paulo Ângelo, é 34 que tem, viu? Acertei lá. Os 34 capítulos e os 959 versículos que compõem o livro do Deuteronômio. E gostaria de falar assim para vocês que, embora podemos encontrar várias formas de divisão do livro, eu vou propor apenas uma, né? Então, a partir do momento que você pegue um determinado escritor, seja o Von Rabe ou Thompson, né? Sobre o Pentateuco encontramos, por exemplo, Grelot, Westermann, né? Vários escritores, alguns podem propor divisões diferentes, né? Então, propõe uma também, principalmente a partir do Storniolo e do Thompson. Ele vai dividir o Deuteronômio em, é claro, os 3 grandes discursos, ou falamos as 3 grandes alocuções de Moisés, todos têm que ter, né? Porque é isso que é a composição básica do livro do Deuteronômio, as 3 grandes alocuções de Moisés. Agora,
a questão das introduções é que pode variar um pouco. Então, por favor, peguemos lá. A primeira parte introdutória do livro de Deuteronômio, ela começa no capítulo 1, claro, versículo 1, e vai só até o versículo 5. Ali é uma introdução. O agiógrafo, o narrador, né, ele está falando, são essas as palavras. A partir do versículo 6, nós percebemos que já começa, então, uma fala. Yahvé, nosso Deus, falou-nos no deserto. Moisés está falando. É o primeiro discurso de Moisés, né? A primeira locução de Moisés, que vai até o 4:43. Por favor. 4:43. Veremos, então, algumas Bíblias trazem, inclusive, um subtítulo para essa situação, e trazem até o seguinte, segundo discurso de Moisés, né? No 4:43 se finda esse primeiro discurso de Moisés, né? E aí se irá iniciar o segundo discurso de Moisés, que é o mais amplo. Ele ocupa todo o livro, né, praticamente. Que ele vai começar no capítulo, então, a primeira parte, tem uma segunda introdução, né, que é do 4:44 até o 4:49, uma segunda introdução, pequenininha, e no 5:1, novamente, Moisés falando. Moisés convocou todo o povo de Israel e disse, ouve, ó Israel. Essa expressão é muito cara no livro de Deuteronômio, né? Shema Israel. Ouve Israel é Shema Israel, ou Israel, né? Pois bem, esse segundo discurso, a locução, né, de Moisés, ocupará todo, praticamente, o conteúdo do livro, porque ela vai se encerrar, como diz a vocês, alguns dizem que se encerra, então, no 26, e que o 27 seria, então, um apêndice, né? Mas, como discurso conclusivo, nós temos até o 28, tá? Até o 28. Aí se finaliza, então, o 27, e temos, então, o 28, apenas o versículo 69, que seria, novamente, uma pequena introdução. E aí se inicia o terceiro discurso em 29:1, que vai até o 30:20, é o terceiro discurso de Moisés, né? Nisso está sintetizada a estrutura do Deuteronômio, 31 ao 34, seria, então, a conclusão geral, que, inclusive, apenas para aqueles que gostam de ver sobre as tribos, né, e sabem do que estou dizendo, as tribos de Israel, o capítulo 33 é todo sobre a bênção de Moisés às tribos, e lá tem um estudo muito interessante, para que possamos ver algumas características das tribos, então, que nós conhecemos nos acampamentos, né? Pois bem, a partir dessa introdução geral, nós vamos para alguns aspectos do livro. O primeiro capítulo, como nós vimos, dá a entender, através de uma frase, e isso é muito interessante observarmos os detalhes, né? Que diz assim, são essas palavras que Moisés dirigiu a todo Israel no outro lado do Jordão, né? E aí no final diz assim também, que habitava em Astarote e Edrai, no outro lado do Jordão. É como se o escritor sagrado estivesse falando que ele está do lado de dentro do Jordão, né? E está falando do que está acontecendo lá fora, né? Embora o livro nos situa fora do Jordão, eles não atravessaram o Jordão. Mas aqui a fala nos dá a entender que eles estão para o lado de dentro. Essas conquistas que foram feitas externo no Jordão, e eles estão falando do outro lado. Compreenderam? Então, o escritor sagrado é como se fosse, encontramos seria como que uma prova, né, de que a escrita se realiza dentro, após a conquista já da Terra Prometida. Ele está falando de uma realidade que aconteceu lá fora, antes da conquista. Pois bem, o livro do Deuteronômio encerra o Pentateuco, como já disse, faz a ligação à conquista da Terra. Alguns fatos interessantes, né? Ele é um dos maiores livros do Antigo Testamento com relação ao judaísmo. Ele tem uma forte influência sobre a religião judaica. Basta nós vermos, por exemplo, os credos históricos que lá se compõem, né? O credo que nós encontramos
no capítulo 6, que é o mais principal de todos eles, que essa rege a vida de Israel. Também um pequeno credo que existe no 6, no versículo 20, né? É como que um recurso histórico da própria Sagrada Escritura. Para que nós também tenhamos um contexto do porquê dessas questões dos credos históricos, temos que entender um pouco da escrita da Sagrada Escritura. Porque às vezes imaginamos assim, claro, um pensamento bem simplista, de que conforme ia acontecendo, alguém estava lá escrevendo os passos, né? Naturalmente que não, né? Fatos, então, acontecidos e refletidos se tornaram, então, Bíblia Sagrada para nós. Pois bem, sempre gosto de usar, e isso é como se fosse já um bordão nas minhas falas com relação à Bíblia, é que a Bíblia primeiro ela foi vivida. Ela foi vivida, foi experienciada, né? Não é apenas uma ideia, é a vida, a existência, né? Claro, carregada de uma situação teológica, né? Ela foi vivida. Depois, qual foi o segundo passo? Ela foi transmitida. Transmitida. Como que ela foi transmitida, né? Hoje nós temos muitos recursos, né? Não deu para usar o notebook, vamos para o smartphone e assim por diante. Depois envia por e-mail, slides, né? Como se transmitia a Bíblia, visto que nós estamos falando de acontecimentos da revelação lá de Abrão, ainda Abrão, no capítulo 12 de Gênesis, né? É onde começa a chamada história patriarcal, ou seja, a história própria de Israel. Até então, até o capítulo 11, final do capítulo 11, é chamado por então história primeva, ou história primária, né? A partir do capítulo 12, nós temos lá, então, falando de Abraão, e podemos situar essa existência de Abraão, para depois Abraão, né? Em torno do século XIX, 1850, por aí, rachando no meio século, né? E nós temos lá o primeiro escrito bíblico, né, que é Juízes 5, o Cântico de Débora, que se for situá-lo, podemos, por mais que estendamos o braço para 1050, temos lá 800 anos, né, e nem é relacionada a Abrão essa passagem. A passagem relacionada a Abrão, capítulo 12 de Gênesis, é da tradição javista, e visto que ela começa a existir a partir do século X, ou seja, de 950 por aí a 1000, nós encontramos um período de mais de 900 anos, em que um texto foi transmitido de forma oral. Essa é a grande riqueza bíblica, a oralidade, né? Esses credos mostram isso, porque o que nem no capítulo 6 de Deuteronômio, onde está um pequeno credo, o 6:20, né? O grande credo é no 6:4, mas no 6:20 diz assim: amanhã, quando o teu filho te perguntar que são esses testemunhos, estatutos e normas que Yahvé, nosso Deus, vos ordenou, dirás a teu filho. E aí começa aquele resgate histórico. Nós éramos escravos do faraó no Egito. Esse resgate histórico, ele é muito importante dentro do livro do Deuteronômio, porque ele fará, a partir de uma reflexão, quando chegarmos lá no capítulo 11, que é, então, hoje a base para essa formação, iremos perceber o seguinte: ao convite de que, então, seja não endurecido o coração, abrir a mão ao irmão, estender a mão, isso tudo vai sempre carregado de uma situação, de um resgate histórico na memória, para perceber que, primeiro, o povo recebeu tudo isso de Deus. Deus gratuitamente libertou, Deus gratuitamente conduziu, alimentou, cumpriu a sua parte da aliança, e agora convida o povo, então, o seu povo, eleito, escolhido, chamado, a também usar das mesmas prerrogativas para com o outro. É interessante que ele não fala nesses grandes credos aqui relacionado a ele, né? E sim relacionado ao outro. Então, essa questão do resgate histórico é muito importante para que o povo tenha este conceito de gratuidade com o outro, porque Deus usou de gratuidade para com ele, né? Pois bem, também há uma forte influência do Deuteronômio, agora não só na questão judaica, mas nas primeiras gerações cristãs, né?
nas primeiras gerações cristãs. Por exemplo, o livro do Deuteronômio, ele compõe o raro trio dos livros mais citados na Bíblia, né? Inclusive por Jesus, com muitas citações, né? Se não me engano, ele só perderá em citações para Salmos e, creio, que Isaías, né? Mas ele compõe o trio dos mais citados, né? É interessante. Outro fato também, para percebermos a importância desse livro, é que quando, em 1947, se acharam, então, os pergaminhos do Mar Morto, né? Lá em Qumran, né? Lá, então, se encontraram vários livros bíblicos, né? Vários livros. Na realidade, se não me engano, encontraram cópias ou pedaços de todos os livros, menos um, né? Do Antigo Testamento, naturalmente, né? E é o livro de Esther. O único livro que não se encontrou nenhuma parte. Dos demais, todos encontraram pedaços, cópias ou até, inclusive, inteiros, né? Livros inteiros. Claro, relacionado ao Antigo Testamento, né? Visto que lá era, então, a residência dos essênios e eles não tiveram esse contato com o Cristo histórico, com o Cristo Senhor, né? Pois bem, um fato interessante é que nas grutas de Qumran se encontraram, só do livro do Deuteronômio, 15 cópias. 15 cópias do livro. E dos demais livros bíblicos que lá tinham, o outro que tinha maior quantidade de cópias foi 5. Então, nos mostra já a grande importância, e olha que os essênios estão, então, ali naquele período já do início da cristandade, né? Então, percebemos a forte influência que esse nome, que o livro Deuteronômio tinha. Será muito utilizado nesse período e, claro, também pelo próprio cristianismo que começava, né? Quero, então, acompanhar com vocês também alguns detalhes, por exemplo, e agora nós vamos fazer um joguinho de ping-pong entre dois textos. Peguemos, então, agora Mateus 4. Mateus 4. É o texto em que nós conhecemos, chamado, então, das tentações no deserto, né? Pois bem, essas Mateus 4 fala das 3 tentações que Jesus, então, sofre no deserto. Mas quero, então, ver algumas coisas com vocês. Vou puxar meu slide. Mateus 4, 3. Então, o tentador irá dizer assim: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por favor, Deuteronômio 8, 3. Deuteronômio 8, 3. Pegar a parte final. Para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Yahvé. Jesus responde ao tentador com uma citação do livro do Deuteronômio, né? Vamos lá. Confirmaram aí? Paulo Anjo confirmou? Muito bem. Segunda, 4, 6. Vamos lá. Segunda tentação, né? O tentador irá dizer: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. A isso vamos responder, então, com 6,16 de Deuteronômio. 6,16. Onde está escrito assim: não tentareis a Yahvé, vosso Deus. Confirmado, Paulo Ângelo? Ótimo. Segunda tentação, Jesus responde também com uma citação de Deuteronômio. Terceira, vamos ao 4:8. Terceira tentação. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares.
Aí Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Vamos então pegar, aqui tenho duas citações para vocês. Primeiro, 6,13, né? Na qual está escrito assim, segundo a tradução da Jerusalém: é Yahvé teu Deus que temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. E também quero pegar com vocês o 10:20. São duas passagens de argumentação. 10:20. A Yahvé teu Deus temerás e servirás, e a ele te apegarás e por teu nome jurarás. A ele deves louvar, ele é teu Deus. Terceira citação. Então, percebemos que a importância do livro de Deuteronômio, o próprio Senhor utiliza desse livro para, nas 3 tentações, rebater, então, ao tentador, né? Outro fato, vamos lá. Jesus e o maior mandamento da lei, né? Mateus 22:37. Vamos aproveitar que esse ano estudar Mateus também, né? Vamos pegar um gancho para estudar o Evangelho de Mateus. 22:37. Ao qual partilho com vocês. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Vamos lá, Deuteronômio 6:5. Partilho com vocês. Portanto, amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. O maior mandamento, quando então perguntado a Jesus, ele usa uma citação de Deuteronômio, né? O maior mandamento. O interessante é que, ao ligá-lo dessa forma, Jesus, em Mateus, ele completa, né? Mas também, vou usar a segunda argumentação, ele completa, é como se Jesus olhasse novamente para o livro de Deuteronômio, e principalmente agora falasse aquilo que está lá em Deuteronômio 15, né? E então, na qual conhecemos de cabeça, claro, né? Pedir para que, em todo 15, fala do ano da remissão, o ano sabático da remissão, que vai nos falar do não endurecer o coração, o não ficar com a mão fechada, né? Que é a mão do punho, mas abrir a mão, né? Ao seu irmão, ao pobre, ao necessitado. E Jesus completa, como sabemos que Jesus ele não veio para abolir, mas ele veio para completar, para aperfeiçoar, para realizar, plenificar toda a lei. Ele vai dizer: o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E vai completar: desses 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. A lei e os profetas. É como que ele responde ao maior, mas ao mesmo tempo ele já como que olha para aquilo que o Deuteronômio nos vai ensinar em 15:1 em seguida, e completa a lei. Pois bem, para que também possamos caminhar um pouco mais, nós vamos de imediato ao capítulo 15, visto que o tempo urge, né, Paulo Ângelo? Eu estou já com as 20h45 aí devido ao meu problema de internet. Vamos então para o 15:1, que é então o nosso tema de hoje. Naturalmente que o texto principal é aquele que está no 15:11, né? Inclusive seria o 15:11C, né? Abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde, do teu pobre em tua terra, né? Mas gostaria de começar desde o 15:1, onde todo este capítulo 15 fala sobre o que chamamos de remissão, né? É interessante quando observamos o livro do Deuteronômio, porque, de uma forma ingênua, podemos querer comparar os códigos, né? O Código da Aliança e o Código do Deuteronômio, como se fosse apenas cópia, né? Mas não. Ele traz em si algumas coisas muito específicas, né? E uma delas se encontra aqui. Por exemplo, se formos olhar para a questão do ano sabático, o ano da remissão, a cada 7 anos, né? Não é uma ideia nova. Já que nós estamos no 5º livro, seria como que se fossem os outros seriam anteriores, né? Claro, o Código da Aliança é anterior ao Deuteronômio, né?
Então, qual é a novidade quando ele fala nessa remissão? É que os demais livros, né, os textos legais que encontramos em Levítico e em Êxodo, né, seja Levítico 25, se quiserem anotar, e Êxodo 23, nós encontramos também essa questão da remissão, que até o hebraico é semitá, né, essa remissão, mas ela é relacionada à questão da propriedade. Depois podem pesquisar sobre isso, né? Não vai haver tempo para que façamos toda esta procura bíblica, né? Era relacionada à propriedade, era o descanso da terra, né? Era para deixar a terra descansar. Entretanto, aqui há algo novo no Deuteronômio. Quando nós estamos percebendo, aqui já não é relacionada à questão da posse da terra, é relacionada à situação humana, né? A situação existencial. Começa falando sobre a remissão, mas aí é interessante, um fato também que quero ver com vocês, é que nós temos nos códigos legais, né, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, o que chamamos de leis apodídicas e leis casuísticas, né? As apodídicas é fácil de descobrir, né? Nós temos, por exemplo, aquelas que são imperativas, né? Por exemplo, não matar, é imperativo, né? Não matar. Ou então a lei pode ser positiva também, sendo apodítica, né? Amar a Deus é um imperativo, né? Tá, a casuística, ela vem como, por exemplo, se encontrares um homem com uma mulher casada, ou se praticares tal coisa, ou seja, vem aquela casuística, né? Se. O interessante é que quando nós olhamos para essa questão do 15.1, ela começa com uma lei apodítica. Qual é a diferença entre uma e outra, né? É que uma seria como se fosse uma casualidade e a outra é um imperativo, né? Ou seja, a prática da remissão, ela não seria uma questão humana, não seria um desejo meu ou teu de usá-la em minha vida. A palavra é um pouco dura de usar, mas ela seria como uma ordem. Essa palavra, inclusive, ela se encontra mais de 493 vezes, né, no Pentateuco. É uma ordem, é um mandato, ou seja, é imperativo, né? É imperativo, é a vontade de Deus, né? Então, a vontade de Deus é que, e começa agora, então, a partir do momento da lei apodítica, a cada 7 anos farás remissão. Ela começa com a lei apodítica, ela não começa se a cada 4 anos, né, ou quando fizeres remissão, não. A cada 7 anos fará remissão. E aí ela explica o texto daí, o que poderia dizer assim, essa interpretação legal. E aí vai falar, eis o que significa a remissão. E aí começa a falar sobre a questão do credor, do empobrecido. E quando observamos um aspecto histórico, sociocultural, político, podemos assim também utilizar, do povo nesse período, percebemos que eles estão falando de um período de um lado, grande prosperidade do reino, seja do período da monarquia, onde encontramos a partir de Davi, principalmente ali com Salomão, o apogeu, né, do Reino Unido, mas depois a desintegralização, visto, inclusive se olharmos, depois quero apenas para levantar uma lebre, sobre aquela citação da cópia da lei e para quem que ela é endereçada, percebemos assim, se foi um apogeu de grande glória e riqueza para o reino, também foi um momento de grande pobreza. A riqueza existia, entretanto, o que aconteceu? Era nas mãos de alguns, de poucos, né? Havia, assim, poucos ricos, quase que parece que uma história humana de hoje, né? Poucos ricos detêm lá quase 50% da riqueza mundial, né? Cabe talvez no dedo das nossas mãos, assim, a quantidade desses extremos ricos, né? E os outros 99,9% da população, infelizmente, trabalha por esse grande capital. Lá também acontecia isso. Então, o que percebemos? É como que, então, o livro do Deuteronômio, ele tem todo este cuidado humano, né? Com aquele que é o fragilizado, o empobrecido. Vai usar alguns termos, o Ebion é o pobre, o Anauim é o necessitado, né? Para falar dessa preocupação de Deus numa situação humana existencial que está acontecendo lá, né?
Até então, na dependência que existia dentro da caminhada, né, todos dependiam de Deus. Né? Não havia posse, não havia nada. Quando então começa a instalação, aí começam os problemas. Quando começa a monarquia, aumenta-se os problemas. Há um período lá do tribalismo igualitário que ainda não havia tantas essas questões em relevo. Mas, por exemplo, eu quero apenas pegar o texto 17, o capítulo 17 com vocês, onde nós vimos aquela questão da Relerrada e Barim, né? Da segunda cópia da lei, onde vai dizer assim, 17, vamos começar pelo 14, né? 17, 14. O Deuteronômio está falando aqui para os reis, não está falando que tem reis, né? Usa o termo, embora sabemos que, vamos perceber o que é o chamado lá da carapuça, né? E diz assim, quando tiveres entrado na terra que Yahvé teu Deus te dará, tomado posse dela em ela habitares e disseres, quero estabelecer sobre mim um rei, como todas as nações que me rodeiam, deverás estabelecer sobre ti um rei que tenha sido escolhido por Yahvé teu Deus, é um dos teus irmãos, que estabelecerás como rei sobre ti. Não poderás nomear um estrangeiro que não seja teu irmão. Tudo bem. Agora, observemos as qualidades desse rei. Ele, porém, não multiplicará cavalos para si. Lembram de algum rei que tinha um estábulo famosíssimo? Acho que estão lembrados, né? Estudarmos os livros, a história deuteronomista, vão se deparar com algumas situações grandiosas na história de Salomão. Nem fará com que o povo volte ao Egito para aumentar sua cavalaria, pois Yahvé vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Vamos lá, outro aspecto. Que ele não multiplique o número de suas mulheres. Lembra de um rei que tinha 700 mulheres e 300 concubinas? Lembra, Paulo Ângelo? Ainda bem que não tinha cartão de crédito naquela época, senão ele era quebrado facinho, né? Ele quebrou o reino, né? Pois bem, é como se, vocês entendem, esse texto, né? Esse texto é como se, e outra coisa, finalizando, que ele não multiplique para que seu coração não se desvie, foi o que aconteceu, infelizmente, com Salomão, e que não multiplique excessivamente sua prata e seu ouro, as minas do rei Salomão. Tantos filmes falam sobre ela, nessa grande extrema riqueza que Salomão ostentava que existia, né? É como que então o livro do Deuteronômio está falando dessa fragilidade que já existia. E se existe essa fragilidade por parte, inclusive, daqueles que poderiam ser chamados escolhidos, né, por Yahvé, então haveria esse cuidado todo de Deus, como voltamos então ao capítulo 15, em que ele praticamente mostra o cuidado, todo o cuidado que ele tem para com aqueles que são os empobrecidos, né? Então, quando chegamos ao capítulo 15 e 11, que hoje, então, é proposto para o nosso estudo, né? Veremos como que ele se inicia também. 15 e 11, ele se inicia dizendo assim, uma frase interessante. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno. Essa frase significa o quê? É por isso que eu te ordeno? Uma lei apodítica, correto? Um ordenamento, um estatuto, né? É por isso que eu te ordeno. E aí começa agora, então, qual é essa lei? Abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Os Anauim e os Ebion. Né? Os pobres e os necessitados que lá existem. Apenas para que possamos entender este conceito do capítulo 11, né? Como disse lá no início, o credo histórico que então passa pelo Shema Israel, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e dará continuidade, ou 6:20, quando teu filho amanhã te perguntar por que existem todos esses estatutos, essas normas, ele perguntará por que eu tenho, então, cuidar do povo empobrecido, do necessitado, por que eu tenho que fazer isso? Aí virá, então, a resposta
como disse, aquele resgate histórico, porque tu foste pobre, foste necessitado, foste empobrecido no Egito. E aí relembrará, e aí o teu Deus, nosso Deus nos libertou com mão forte e braço estendido. Ou seja, Israel não travou nenhuma luta para sair do Egito, né? Nenhum tipo de batalha. Toda a batalha foi travada por Deus. Na realidade, ele travou uma batalha, essa batalha foi do coração duro para com Deus, né? Essa foi a batalha, conseguir vencer a si mesmo, né? Então, se percebemos que se o 15:1 começa com uma lei apodítica, né? É por isso que eu te ordeno, para que então eles façam esse resgate histórico, a lembrança da misericórdia de Deus nas ações humanas. É uma situação que poderíamos dizer o seguinte aspecto. A iniciativa da revelação, eu sempre gosto de dizer, Abraão não descobriu Deus. Né? Deus se revelou a Abraão. Moisés não descobriu Deus. Deus se revelou a Moisés na sarça ardente. Né? Deus sempre toma a iniciativa. Ele se revela, né? Ele conduz, ele toma a iniciativa de libertação, a iniciativa, inclusive, se usarmos para a questão, então, também do Novo Testamento, uma iniciativa de vir até nós, né? Então, um texto que eu acho muito lindo, no livro de Êxodo, né? O capítulo 3, quando fala da sarça, né, do encontro, onde fala que Deus viu, ele ouviu, né? Desci, é como se estivesse falando da própria ação de Cristo, e ouve e sente as angústias, nós, imersos em nossas situações de fragilidades, e vem, então, agora para mostrar, e de forma histórica, para que nós tenhamos também não apenas que usar o nosso pensamento histórico, então, ao começo da caminhada do povo, a libertação do Egito, já que isso está tão distante de nós, né? Está tão distante o Egito, tão distante aquelas libertações, para que possamos compreender que nós não fomos alimentados pelo maná, pelo pão perecível. Pelo contrário, Deus ainda é como se dissesse de uma forma mais plena, ele vem novamente, se revela novamente, é uma nova revelação, né? Vejam bem, revela Abraão, revela Moisés, né? Revela-se a nós, agora de uma revelação plena, né? O Cristo vem e se revela para nós, para que então agora sim, não tenhamos mais que fazer a caminhada apenas com o pão perecível, mas agora com o pão que conduz à vida eterna. Mas nos lembremos que se formos amados, se recebemos misericórdia, é como se também Deus colocasse essa lei apodítica para nós. É para que nós sejamos capazes de mais amar, de mais usar de misericórdia também por aqueles que mais precisam. E interessante que essa passagem, quando então, para finalizar, diz assim, né? Nunca deixará de haver pobres na terra. Para finalizar, Paulo Ângelo, falta um minutinho, né? Eu sou muito cioso do tempo que é me dado, né? Vamos lá em João 12, né? João 12, 8. Quarto evangelho. João 12, 8. Onde temos, então, a seguinte escrita. Conhecemos a passagem do perfume, né, de Judas querendo vender o perfume que estava então Jesus estava sendo ungido, e ele vai dizer, deixa, ela conservará esse perfume para o dia da minha sepultura, e diz, pois pobre sempre os tereis. Deuteronômio, então, 15, 11. Nunca deixará de haver pobres na terra. A minha indagação para finalizar, então, esta formação de hoje. O Deuteronômio fala isso, pelo menos, vamos colocar assim, 700 anos antes dessa citação de Jesus. Se olharmos para João, ainda mais ainda, que ele escreve o Evangelho lá pelos anos 90, né? Então, quase 800 anos distante uma passagem da outra. O Deuteronômio escreve, Jesus diz, a minha reflexão finalizando essa formação de hoje é, nunca deixará de haver pobres na terra. É uma predestinação divina ou uma opção humana? E fica essa reflexão. A resposta todos nós sabemos, né? 9:1.
Diácono Reinaldo nos colocou agora num momento de reflexão profunda, onde nós somos aí agora sabedores do porquê da escolha de uma temática tão atual, através de um livro, de uma literatura, a qual é o fundamento, vamos dizer assim, da nossa fé, desde nossos pais, os judeus, e assim todo o povo de Deus escolhido. Perfeita a tua colocação, diácono, maravilhoso a tua explanação, a forma como conduziu, acredito e até digo, tá? De coração, foi providência os slides talvez não terem sido apresentados, porque eu digo que foi tão envolvente a maneira como abordou o assunto e nos colocou, situou dentro da escritura, como você disse, né? Vamos fazer um joguete, né? Com a palavra, o Evangelho e Deuteronômio, né? O Novo e o Antigo, mostrando essa eternidade da palavra de Deus. Não há palavras para traduzir o sentimento de gratidão que nós, enquanto Centro de Estudos Teológicos, temos para contigo e também para com Deus. Este Deus que motivou todo este povo a formar este povo, que nos conduziu e nos conduz, mas que hoje nos dá a graça de tê-lo conosco. Você, vocacionado, diácono, pai, esposo, filho, ou seja, você conosco poder ter trazido todo esse conhecimento. Eu digo sem medo de errar, acho que ficaríamos até 10 horas para hoje ouvindo e manuseando a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Muito bom mesmo. Só tenho a parabenizá-lo, né? Acredito que todos que nos acompanharam, a gente está vendo pelos comentários aqui no chat que eu estou acompanhando, né? Parabéns, é muito bom ouvir, muito bom, perfeito. E surgiu uma pergunta, né, da Andréia Arantes Kenny. Daniel, quer nos presentear com essa pergunta? Pois é. Vou falar por aqui, que acho que é mais fácil do que digitar, né? Sim. Na realidade, vou usar um argumento mais, a palavra seria assim, mais bíblico, né? Visto que nós temos escritos que falam lá então, século XII a.C., que é, então, a estada à beira ali do Monte Nebo, entre a Terra Prometida, né? Mas muitos biblistas apontam este livro, até porque a tradição deuteronomista, como eu falei das duas primeiras, me prestem alguns minutinhos mais, Paulo Ângelo, né, para esta fala. A tradição deuteronomista é a terceira que surge realmente escrevendo, né? Agora não é transmissão oral, né? A primeira é a Javista, ela surge do século IX ao século X, de 900 a 1000. A tradição eloísta, ela surge de 800 a 900, né? E a tradição deuteronomista, de 700 a 800. Então, não dá para afirmar assim de forma criteriosa que existe algum escrito anterior a 750, vou usar assim, antes de Cristo. Ou seja, como disse, em 640, Josias começa a reinar, o rei menino, né? Só teve 2 reis bons em Judá, desde que a monarquia foi dividida em 931 e depois caiu para a Babilônia em 587. Nesse período todo só teve 2 reis considerados bons, né? Ezequias e Josias. Então, Josias ele faz reforma deuteronomista baseado no Deuteronômio. Então, nos 630, 640 já tinha o grande núcleo do Deuteronômio escrito, né? Mas pode ser que já existia outra parte já anterior, em 700. Por quê? Porque aí a tradição sacerdotal, que nasce, a última a nascer a partir do século VI, e principalmente se desenvolve no exílio, é a grande compiladora do Pentateuco. Então, ela pega os trechos e ela forma o que nós chamamos então,
do livro do Pentateuco. Ainda não existe a questão dos códices, né? Não existe a Bíblia como nós conhecemos assim, códice, né? Existiam os chamados rolos, né? Como o rolo de Isaías que ontem o Senhor abriu, né? E leu para ele: o Espírito do Senhor está sobre mim. Era o rolo que foi dado a ele, né? Então, uma data, se eu tenho que chutar uma data, seria de 650 a 750 antes de Cristo. Seria nesse período, visto que não há uma escrita assim, de uma forma, começar hoje a escrever até daqui a um mês o livro, né? Só para você ter uma ideia, Salmos começou a ser escrito lá, então, Salmos de Davi, vamos falar assim, em 950, né? E o último salmo em 50, mais ou menos, antes de Cristo. 900 anos para escrever os 150 salmos, né? Observemos, né? Então, 100 anos ali para a escrita do Deuteronômio até que é pouco. Consegui me fazer entender? Que bom. Muito bem. Tremendo. Lenice, uma pergunta profunda, né? Deus escolheu Moisés, teve acertos e erros, né, naturalmente, e a Bíblia, você pode perceber, não foi só Moisés, né? Olhe, por exemplo, para o rei mais famoso, na qual, inclusive, vem a descendência davídica, né? Davi também cometeu erros, né? Lembra da passagem de Pedro, que no domingo anterior, né, no outro, foi falado que Deus falou através dele, quando ele fala que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, e naquela passagem de Pedro também é um fato muito interessante, que ele liga dois momentos, como fizemos hoje, né? O Messias era esperado já desde o sexto século, né? Sétimo século, praticamente, e ele liga um fato do antigo com o novo. Lá fala do Messias, mas não que ele era filho de Deus, né? Então, Pedro consegue unir essas duas situações, né? E no domingo agora, Pedro leva o nome de Satanás, né? Pois bem, como nós podemos, então, perceber isso? Davi cometeu erros, Moisés cometeu erros, Pedro cometeu erros. A situação foi que eles não ficaram presos aos erros, né? É assim que se forma um grande, a palavra seria assim, um grande instrumento de Deus, ou até um santo, né? Tantos santos também passaram por situações de erros. Vou citar, por exemplo, o mais famoso, Santo Agostinho, que celebramos na sexta-feira. Quantos erros na vida? Se tornou o maior doutor da Igreja Latina, né? Dos autores da Igreja Latina maior, né? Quantos erros na vida? Então, vejo que a questão hoje, a questão de mesmo com erros e acertos, acho que nós também estamos sendo dessa forma, sabe? Infelizmente, algumas vezes, temos muitos erros, mas não permitimos que esses erros venham assim a construir, a palavra seria assim, a fortalecer a nossa fé, né? Nós temos aqueles que nos conduzem hoje, se formos olhar em condução, por exemplo, da igreja no mundo, nós vemos hoje a condução maravilhosa de Francisco, né? O Papa Francisco hoje nos conduz como Moisés conduziu o povo. E eu vejo que a igreja, e algo que eu já conversava com o meu padre, o padre William, nós nos falávamos sobre algumas coisas, gostamos de conversar sobre isso, e falamos que a igreja, nesses 2000 anos já de caminhada, ela mesmo quando tivemos algumas situações terríveis na história da igreja, aqueles que estudam sabem disso, nós percebemos que por mais que aquele que conduzia moralmente era falho, mesmo assim ele não ousou mexer em doutrina. Sempre o Espírito Santo assistiu em todos esses 20 séculos. E tenho plena certeza que continuará assistindo aqueles que ele chama e elege para conduzir o seu povo.
Eu também. Vocês perceberam que eu sou bem fraco nessas questões de tecnologia, sofri muito hoje, para mim um desafio muito grande. Eu prefiro ir estar com vocês, conversando, dialogando, partilhando, e infelizmente nós temos que aprender com essas situações também. Diácono, acredito que tudo é providência. E, como eu dizia, hoje foi muito, muito frutuoso nossa aula, nosso encontro. A irmã Ana, ela colocou no comentário algo enriquecedor também, que Deuteronômio é um livro em reflexão morais e ética com leis para regular as relações com Deus e o próximo. Destaca-se do livro a preocupação de promover a justiça, a solidariedade com os pobres e órfãos, a viúva e o estrangeiro. São leis humanitárias. Aí eu vejo que como o diácono nos colocou hoje, essa grande linha teológica que o livro do Deuteronômio nos traz. Né? O início da revelação de Deus a seu povo, Deus que escolhe se revelar, como você mesmo dizia, e de uma maneira única, priorizando sempre a unicidade. Né? É um só povo, é um só Deus, uma só lei, uma aliança, e agora nós vivemos a nova e eterna aliança. É muito belo, e só tenho a lhe agradecer mesmo, de coração, e agradecer a todas as pessoas que estiveram hoje conosco. Você disse da nossa pergunta, né, no Instagram, aqueles que estão conosco na aula, se puderem e tiverem o perfil no Instagram, sigam o Centro de Estudos Teológicos São Paulo VI, porque nos stories nós vamos colocar sempre uma enquetezinha para a próxima aula. Por exemplo, né, a próxima pergunta que nós vamos colocar lá, qual o significado da palavra Deuteronômio? Quem acompanhou a aula do professor hoje vai poder responder. Vamos colocar a alternativa A, B, C e D. E aí, dentro de uma delas, vai estar a resposta. Na próxima aula, quinta-feira, o professor Previati, né, vai estar conosco e pode trazer a resposta para nós, né, reafirmando aquilo que o diácono Reinaldo nos colocou hoje. Então, é uma sequência, é um crescimento, é um caminhar nesse mês de setembro com a palavra de Deus. Nós temos aqui padres, diáconos que estão presentes conosco. Eu fico com o coração feliz e cheio de gratidão a Deus por esse dia de hoje. Diácono Reinaldo, acredito que nós não temos mais perguntas, então eu gostaria que você pudesse nos conduzir aí ao encerramento deste momento também, assim como você iniciou com uma oração, possa também nos conduzir e nos dar a bênção. E depois que todos possam, então, ligar a câmera para que nós possamos ter aí a visualização de todos se despedindo, e até quinta-feira que vem. Muito bem, Paulo Ângelo. Como eu já disse, agradeço ao desafio que você me propôs, né? Pentateuco é algo, como já disse, sempre procurei estudá-lo, mas nunca com ênfase tão direcionada ao livro do Deuteronômio. Para mim foi uma surpresa muito grande, né? E, claro, eu li todo ele primeiro, né? Li, reli, para começar a compreender a grande riqueza que ele tinha. E para mim foi um desafio, mas um desafio muito bom, né? Muito obrigado pelo convite, agradeço àqueles que puderam estar conosco, então, nesta live, nesta aula. Peço perdão pelas limitações do meu notebook, né? Não pude partilhar com vocês os meus slides, mas depois prometo entregar ao Daniel. Quinta-feira eu estarei indo, Daniel, à comunidade Betânia, né? Para celebrar lá com eles. E aí eu já passo, após a comunidade, eu passo, então, no centro de estudos e já te passo o pendrive e você já passa para eles, tá? Pode ser assim? Creio que sim, né, Daniel?
Sim. Confirmado, diácono. Pode, o Daniel vai receber o pendrive. Muito bem, então. Então, começamos com a oração, vamos finalizar também com uma oração, né? Gostaria de, então, pedir, já que nós iniciamos pedindo a intercessão de Maria, se pudéssemos fazer como Maria, né, que guardava no seu coração. Hoje nós vimos lá que Deus fala para que não endurecer o coração, né, para abrir a mão, manter o coração tão vivo, pulsante. Maria guardava no seu coração, porque o coração dela não era então fechado. E possamos, então, o exemplo de Maria também, abrir o coração para tudo aquilo que o Centro de Estudos hoje propõe, né? As aulas, os ensinamentos, e mais do que isso também, deixar com que isso que se enraize no nosso coração continue e chegue, então, até as nossas mãos, né? Aqui e aqui. O coração e a ação. Né? Basta olhar Maria como guardava no coração, mas que foi rapidamente a casa de Isabel para cuidar daquela que necessitava, então, dos cuidados. Né? Peçamos novamente que Maria nos ajude nesse processo de aprendizado e também de vivência humana. Né? Aprender para poder viver plenamente o que o Senhor pede para nós. Rezemos, então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, agradeço a todos e vou pedir a bênção de Deus, então, para a nossa caminhada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, dos anjos e santos de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado, diácono, muito obrigado a todos. Um grande beijo no coração de todos vocês. Quem quiser ligar o microfone, dar um tchau, falar um tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Deus abençoe. Obrigada, Paulo. Obrigada, Daniel. Obrigada, diácono. Paulo Ângelo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Muito bom ter vocês. Boa noite, saudades. Nós também, o coração está doendo. Oi, Ilma, boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até quinta. Até lá. Boa noite, até quinta. Deus abençoe a todos.